Capítulo 9. Para fazer a roda girar. Sentidos da leitura, estratégias e mediações. Início da descrição da imagem. No fino traço azul dos demais desenhos, um homem jovem está com um menino nos braços. Os dois estão debruçados sobre um livro. Com a mão esquerda, ele aponta algo nas páginas do livro que o menino observa com um enorme sorriso. À esquerda e à direita, os grafismos coloridos contornam o desenho. Fim da descrição da imagem. Os livros lidos são moradas emprestadas onde é possível se sentir protegido e sonhar com outros futuros, elaborar uma distância, mudar de ponto de vista. Michel Petit. Iremos, neste capítulo, pensar em como contribuir para que os livros possam ser moradas emprestadas para todos e teremos como uma das nossas convidadas Michel Petit, uma antropóloga francesa que fará o caminho conosco. Para fazer a roda girar, é importante que os sentidos da leitura, da palavra, da língua, da linguagem, da oralidade, da escrita estejam muito presentes, ou seja, as diferentes práticas sociais em que a leitura está inserida e que dela decorrem. Se não compreendemos a pluralidade na qual a leitura está e se faz presente, é muito difícil encontrarmos sentidos para ela. Ela geralmente nos acompanha desde as nossas primeiras relações com o mundo, fazendo parte das nossas memórias mais remotas. No entanto, para muitas pessoas com deficiência, essas memórias não existem ou são muito frágeis. São poucas as possibilidades e experiências com este universo, tanto do ponto de vista concreto e objetivo, quanto simbólico. Trazemos aqui duas situações muito resumidas, mas que podem nos ajudar a entender o quão exiladas estão das práticas de leitura. Quando nasce um bebê com surdez, pode-se levar algum tempo até perceber que ele não escuta. Atualmente, a maioria dos pais de crianças com surdez são ouvintes. Portanto, essa interação é muito fraturada, pois os pais falam e o bebê não responde, não acompanha, não escuta, diminuindo as possibilidades de contato. Leva-se um tempo até construir estratégias de comunicação, linguagem e aquisição da língua. Em muitas situações, as crianças irão ter contato com a Libras e iniciar o processo de aquisição somente quando entram na escola. Mesmo após adquirirem a língua de sinais, com quantas pessoas conseguem interagir devido à barreira da língua? Quais são os brinquedos, jogos, filmes e animações que contam com a língua de sinais? Estas situações excludentes seguem por toda a vida, dificultando a produção de sentidos para a leitura. Para entender um pouco mais deste universo, assista ao filme francês Sou Surdo e Não Sabia, de 2009, baseado em uma história verídica. Você também pode ler o livro O Voo da Gaivota, de Emmanuel Laborie. Outra situação que dificulta a produção de sentidos para a leitura diz respeito à oferta e disponibilidade de materiais. Todos sabemos que o contato intenso e variado com materiais em diferentes suportes e gêneros é uma condição fundamental para que todos possam estar na roda. No entanto, as pessoas com diferentes tipos de deficiência dificilmente têm acesso a materiais acessíveis. Em livrarias, feiras de livros e sebos, não se encontram livros em formatos acessíveis à venda. Como alguém irá criar uma proximidade e intimidade com os livros e com a leitura, se não existem livros? O que geramos é um discurso antagônico. Pois, de um lado, é consenso que a leitura é importante e, de outro, não disponibilizamos materiais. Portanto, desdizemos para eles o discurso corrente e ainda reforçamos o que é importante somente para alguns. Portanto, as relações de pertencimento, igualdade, dignidade e direito, que a princípio são para todos os cidadãos, não fazem parte do seu cotidiano e da sua vida. Em encontro recente com um cego que, apesar de todas as dificuldades, resistiu aos nãos e hoje é leitor, ele disse: eu sonho em poder ir a uma livraria, comprar o livro que desejo e mais. Quero um dia poder perder tempo lendo as orelhas dos livros para descobrir novos autores e títulos que me seduzam e levá-los comigo para casa, como qualquer trabalhador leitor que frequenta uma livraria faz sem pensar. Este depoimento dialoga com uma citação presente no livro A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade, de Michel Petit. Não importa o meio onde vivemos e a cultura que nos viu nascer, precisamos de mediações, de representações, de figurações simbólicas para sair do caos, seja ele exterior ou interior. O que está em nós
precisa primeiro procurar uma expressão exterior e por vias indiretas para que possamos nos instalar em nós mesmos. Portanto, quando falamos dos múltiplos sentidos da leitura, muito além de pensar nas mediações acessíveis, é preciso que estejamos atentos e sensíveis em como iremos, de fato, propiciar que a leitura seja para todos. É importante considerar que isto às vezes leva tempo, e talvez seja importante termos em mente palavras e expressões que fazem parte das narrações dos clássicos da literatura infantil e dos pedidos que as crianças fazem infinitas vezes. Era uma vez, conta de novo, mais uma vez, e foram felizes para sempre. O foram felizes para sempre para nós seria aqui a metáfora para agora todos estão na roda, todos fazem parte da roda. E assim, poder celebrar a fala de Petit sobre a hospitalidade. Os livros são hospitaleiros e nos permitem suportar os exílios de que cada vida é feita, pensá-los, construir nossos lares interiores, inventar um fio condutor para nossas histórias, reescrevê-las dia após dia. E algumas vezes, eles nos fazem atravessar oceanos, dão-nos o desejo e a força de descobrir paisagens, rostos nunca vistos, terras onde outra coisa, outros encontros serão talvez possíveis. Abramos então as janelas, abramos os livros. Estratégias e mediações a partir do uso de dicionários e glossários. Em nosso trabalho, tanto nas mediações de leitura acessíveis e inclusivas, quanto na produção de livros e materiais acessíveis, os dicionários têm sido nossos companheiros inseparáveis. Assim, reaproximamo-nos do dicionário, ou melhor, dos dicionários. Eles têm nos auxiliado a encontrar as melhores palavras, o seu significado, a sua origem, o seu léxico, os seus adjetivos, os seus sinônimos, os seus múltiplos sentidos, e nos auxiliado na produção de múltiplas formas de apresentar um mesmo texto. Pode soar estranho, então, que estejamos propondo o uso de dicionários para muitas pessoas, inclusive para algumas que ainda não leiam nem escrevam, que tenham tido pouquíssimas experiências com práticas de leitura e, em geral, fracassadas. Para nós mesmos, o dicionário é considerado muitas vezes um artefato arcaico, que remete a situações constrangedoras, rígidas e maçantes de nossas memórias escolares. Até vemos o dicionário assumir uma nova função, a ergonômica, transformando-se em apoio para computadores em escritórios, em salas de aula. Vocês podem discordar de nossa proposta e argumentar que o dicionário não auxiliará na aproximação dos que estão tão distantes da leitura. Pode-se pensar que ele afastará ainda mais os novos leitores e que será mais um vilão na série de experiências negativas. No entanto, queremos tratar o dicionário a partir de uma acepção que ele também é conhecido, que é a de tesouro. Tesouro, do latim thesaurus, significa tanto o lugar onde se guardam coisas como grandes riquezas. Não um tesouro impossível para poucos, mas um tesouro que abre segredos, senhas para novos mundos e saberes, que ajuda a colocar todo mundo na roda. Segue um trecho de uma entrevista de Chico Buarque para os repórteres Regina Echeverria e José Herbeck Jr., da revista Caros Amigos, de dezembro de 1998, falando sobre a relação dele com os dicionários. Imaginamos que se para Chico Buarque o dicionário é tão importante, isso talvez possa nos inspirar e auxiliar. Chico Buarque. O meu dicionário é o Caldas Aulete. 5 volumes, risos. E tem um outro dicionário, aliás, por falar nisso, que é a herança do meu pai. Meu pai me deu e disse, isso vai te ser útil. E é tão útil que já comprei 3 em sebo, porque ele vai se desmilinguindo todo, que manuseio muito. É um dicionário analógico. Aquilo é fundamental. Outro dia, li uma entrevista do João Baldo. E perguntaram qual era o livro de cabeceira dele. Ele disse que é esse, risos, que é uma leitura maravilhosa. José Herbeck Jr. E os pássaros da música Os Homens Vão Chegar? Você vai falando um monte de pássaros, um atrás do outro, aqueles nomes todos. Aí você foi pesquisar no dicionário nomes de pássaros todos. Chico Buarque. Ali fui, claro, na velha e boa enciclopédia. O trabalho intenso com a leitura, em uma perspectiva acessível e inclusiva, também nos aproximou das infinitas relações com o texto, com a palavra, com os múltiplos sentidos da leitura, com os diferentes gêneros literários, com as práticas sociais da leitura, com a palavra, com a tradução, com a imagem, com a oralidade, com a voz, com os sinais, com os pictogramas, com a gestualidade, com o leitor, com o ledor. E esta aproximação tem nos presenteado com inúmeras descobertas, alegrias, composições, combinações e com a vontade de seguir estudando, compartilhando
e lendo. Queremos reafirmar aqui que, para nós, o dicionário é fundamental para possibilitar que a leitura seja para todos. Para isso, é importante que convivamos com este livro, que exploremos as diferentes possibilidades de uso, que seja percebido como um suporte de leitura e escrita. Portanto, é preciso criar estratégias de mediação nas quais ele esteja no centro da roda. Dificilmente alguém se aproximará de um dicionário se não entender para que usá-lo. Também não iremos colocar na roda um dicionário integral da língua portuguesa para grupos que não têm proximidade com a língua. A partir de agora, compartilharemos os usos que temos feito com vários tipos de dicionários, para explorá-los em diferentes aspectos da leitura acessível e inclusiva. Para a produção de materiais acessíveis, nós temos utilizado vários tipos de dicionários, tanto em papel como digitais, desde os clássicos, passando pelos de etimologia, os de sinônimos, os bilíngues, português-libras, português-inglês, português-francês, e os temáticos, como os de cultura e artes, os regionais e os infantis. Também buscamos outros livros inspirados em dicionários, com citações de escritores para palavras que aparecem ao longo de sua obra. No dicionário João Guimarães Rosa, Uma Odisseia Brasileira, na letra L, buscamos o verbete linguagem, que compartilhamos aqui. A linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Ficção completa, volume 1, Diálogo com Guimarães Rosa, página 47. Reunimos a seguir o relato de algumas experimentações que realizamos, tanto no processo de planejamento e produção de conteúdos para mediações de leituras acessíveis e inclusivas, quanto sugestões de algumas atividades voltadas ao uso do dicionário, para os públicos com os quais trabalhamos. Tais propostas pretendem inspirá-los a desenvolver estratégias para reconhecer o que é um dicionário e quais são suas funções, para contribuir com o entendimento da lógica dos dicionários no momento de procurar um verbete, para a ampliação do vocabulário, para a compreensão das diferentes acepções de uma palavra, suas definições e grafias, para o entendimento da classificação gramatical, origem, etc. No entanto, dicionários e glossários só farão parte do nosso cotidiano se, além de sabermos seus usos, forem-nos propostas atividades contextualizadas, com situações concretas que façam sentido e ampliem nossas possibilidades de leitura. Relembramos que, para fazer a roda girar, é preciso disponibilizar dicionários e glossários com diferentes recursos de acessibilidade ou estratégias que garantam o acesso para que todos possam participar. Compartilhamos aqui estratégias de uso e de produção de mediações acessíveis e inclusivas com dicionários e glossários. Descrição de imagens e audiodescrição. Na descrição das imagens e na audiodescrição de diferentes linguagens artísticas, como cinema, dança, exposição de artes e livros, ter um dicionário por perto no momento de produzir o texto auxilia a encontrar a melhor palavra, ampliar o vocabulário e o repertório sobre a temática de que trata a imagem ou a obra a ser acessibilizada. Trecho de uma coreografia da São Paulo Companhia de Dança com audiodescrição. O bailarino está ao centro e movimenta-se languidamente, gira com os braços abertos, ergue os braços e gira na ponta, elevando uma das pernas. Ele gira em um ponto fixo e as formas que desenha com seus movimentos evocam os pontos de fuga de Kandinsky e vibram ao sabor da música de Rachmaninoff. Ele avança com um amplo salto, com virtuosismo e técnica, salta novamente, realizando um preciso giro. O outro bailarino retorna e eles novamente se enlaçam. Ele sai e o outro fica. O bailarino tem movimentos ágeis e rigorosos. Seu corpo se expande e se contrai em saltos e giros. O outro bailarino retorna. Eles se enlaçam. O que estava no palco sai novamente, como num jogo de repetição, onde eles se desafiam num fraterno embate. Leitura fácil. Na produção de conteúdo em leitura fácil, os dicionários têm vários usos, como encontrar um sinônimo mais fácil para algumas palavras pouco usuais, difíceis e arcaicas, ou seja, palavras que rememoram épocas em que o vocabulário era outro, mais rebuscado, que inclusive nós desconhecemos. Um dos livros que produzimos em leitura fácil foi O Alienista,
de Machado de Assis. Escrito em 1882. No capítulo 4, intitulado Uma Teoria Nova, aparece o termo remédio para sezões. Sabíamos que era um termo da medicina. No entanto, não é mais utilizado. Fomos a vários dicionários. No dicionário online da língua portuguesa, www.dicio.com.br, sezão aparece como SF, febre intermitente ou periódica. Sezão é sinônimo de malária, maleita, paludismo, impaludismo, sesonismo. No dicionário léxico de português online, www.lexico.pt, aparece sezão, NF. 1. Medicina. Designação atribuída a uma febre acentuada e descontínua. 2. Medicina. Ver paludismo. Etimologia, do latim palude, mais ismo. Indica que se procura a palavra paludismo. Paludismo. NF. 1. Medicina. Patologia séria originada por esporozoários, instilada no indivíduo através de um mosquito. Também é designada por malária. Já no dicionário Hawais, da língua portuguesa, em papel, que é muito mais completo, paludismo, substantivo masculino, origem, século XIX, com fonte de Antônio Geraldo da Cunha, do campo da infectologia e veterinária, mesmo que malária. Etimologia, palude, mas ismo, ver, palude. Sinônimos e variações, ver sinonímia de malária. Sezão, substantivo feminino, origem, século XIII, com fonte de Antônio Geraldo da Cunha. 1. Febre intermitente ou cíclica. 2. Do campo da infectologia veterinária, mesmo que malária. Também usado no plural. 3. Momento oportuno, sazão, oportunidade, ensejo. 4. Força, vigor, vitalidade. Etimologia de origem controversa. Início da descrição da imagem. Imagens de páginas do dicionário Hawais da língua portuguesa em papel, que mostram as definições das palavras paludismo e sezão. Fim da descrição da imagem. Exemplificamos o trabalho realizado a partir de uma única palavra, perdida em um capítulo de um livro. Poderíamos ter parado no significado disponível na primeira versão online. Estava correto, mas a possibilidade de procurar em outros dicionários mais completos também enriquece o nosso estudo sobre a língua e sobre as possibilidades de ampliação do nosso repertório. Para a produção do texto em leitura fácil, não necessitamos saber a etimologia da palavra, a época de origem, nem as mudanças e alterações produzidas ao longo do tempo, até chegar à palavra e o sentido do texto. No entanto, é um exercício que materializa o conceito de que uma língua é viva e mutante. Muitas pessoas acham que produzir um livro em leitura fácil pode ser uma atividade empobrecida e maçante. Mas chegar a algo simples, mas que mantém o sentido, às vezes é mais difícil do que a produção de textos complexos. Dando continuidade ao trabalho com a produção de conteúdo em leitura fácil, uma das diretrizes para a produção deste tipo de material é que se selecionem as palavras que, mesmo com a simplificação do texto, possam ser desconhecidas para o leitor. Elas são grifadas no texto e um glossário é posto na própria página com seu significado. Aí vem outro desafio: colocar o significado da palavra de forma simples, mas com os conceitos corretos e coerentes. Isto é muito difícil porque nossa forma de pensar é cada vez mais abstrata e estamos perdendo muitas vezes a concretude e exatidão dos significados. Para este processo, procuramos a palavra nos mesmos dicionários citados anteriormente e também em dicionários infantis. Início da descrição da imagem. A imagem da capa de 3 dicionários sobrepostos. O dicionário ilustrado Hawais, que tem na sua capa uma menina em um balanço, um planeta, uma joaninha e uma estrela do mar. O dicionário Saraiva Infantil, com diversas ilustrações na capa. E sobre os dois, o livro Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças, com vários desenhos sobrepostos que remetem a um universo fantástico. Fim da descrição da imagem. Estes dicionários foram disponibilizados no PNLD, Programa Nacional do Livro Didático,
para escolas públicas de todo o país e são um ótimo recurso de apoio para o trabalho com leitura acessível e inclusiva. Em nossas andanças pelas escolas públicas, temos encontrado estes acervos nas bibliotecas e nas salas de leitura, mas quase nunca os vemos sendo utilizados. O MEC, além de disponibilizar para as escolas acervos com vários dicionários, dependendo da modalidade de ensino, produziu uma publicação excelente sobre como usar o dicionário na sala de aula. Voltando ao processo de produção do glossário, a metodologia que temos utilizado é definir as palavras que entendemos que necessitam do glossário ou pedir para pessoas com diferentes níveis de letramento, incluindo pessoas com deficiência, para que leiam o texto e assinalem as palavras que não conhecem. A partir da seleção das palavras, pesquisamos em vários dicionários e redigimos o significado da palavra. A seguir, mostramos as palavras com seus respectivos significados para leitores, para saber se entenderam seus significados. Se percebermos que há dificuldade na compreensão do significado, propomos outra redação. Às vezes, colocamos imagens da palavra para facilitar o entendimento. Segue exemplo de uma palavra de glossário retirada da versão em leitura fácil do livro Alice no País das Maravilhas. Início da descrição da imagem. A imagem mostra uma página do livro Alice no País das Maravilhas em leitura fácil. O texto está à esquerda. No centro, a imagem de Alice espichada. À direita, um quadro vermelho com a descrição da imagem e no canto inferior direito, um quadrado azul com a palavra leque, seu significado e a imagem de um leque. No texto, a palavra leque está em negrito para marcar que ao lado está o seu significado. Fim da descrição da imagem. Materiais bilíngues. Na produção de materiais bilíngues, português-libras, como os livros audiovisuais, os dicionários são importantes para buscarmos os sinônimos das palavras, para que os intérpretes e surdos encontrem o melhor sinal para determinado conceito. Além disso, também utilizamos muitos dicionários bilíngues português-libras para pesquisa de sinais. Outra questão frequente que encontramos no processo de tradução do português para Libras é que muitas vezes o sinal ainda não existe. Início da descrição da imagem. A imagem de 4 livros sobrepostos da esquerda para a direita. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. A capa é vinho, com uma faixa cinza no centro. À direita, o próximo livro, outro volume da Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira, com a mesma disposição e com a capa azul. À direita dele, o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue, com a parte de cima cinza, onde está o título e o nome dos autores. Por fim, o livro ilustrado da Língua Brasileira de Sinais, com o subtítulo Desvendando a Comunicação Usada pelas Pessoas com Surdez. Nele, sobre o fundo laranja, está a imagem de 2 pares de mãos. Um deles abaixo faz um V e o outro par se sobrepõe a este com as 2 mãos em concha. Os 2 pares juntos formam a imagem de um coração. Fim da descrição da imagem. Sabemos que a maioria das línguas são vivas e em construção. Mas nas línguas de sinais, por terem sido regulamentadas e estarem entrando no universo acadêmico há pouco tempo, vários vocábulos não existem. Portanto, muitas vezes pesquisamos em bancos de sinais internacionais, os chamados sinalários. É assim que muitos estudiosos e surdos nomeiam os dicionários em línguas de sinais o sinal em outras línguas, para inspirar a criação de sinais em Libras. Convém ressaltar que a criação de um sinal é um processo complexo, como a criação de um léxico em outra língua. Eles são criados pela comunidade surda, colocados em avaliação e, muitas vezes, são incorporados pela língua oficial ou são usados somente por um determinado grupo. Os sinais também são deixados de ser utilizados, são transformados. Mesmo na Libras, os sinais não são iguais. Existem regionalismos, gírias, sinais utilizados em contextos formais e de língua culta, e sinais utilizados informalmente. Início da descrição da imagem. 3 fotos do intérprete de Libras mostrando como são as diferentes formas de se falar a cor verde em Libras. Na primeira foto, o sinal no Rio de Janeiro.
O intérprete coloca os dedos indicador e médio abertos sobre as costas da mão esquerda e eles formam uma imagem semelhante à letra V. Na segunda, ele indica a forma em São Paulo. O dedo indicador da mão direita em forma de gancho sobre o queixo e uma seta indica o movimento para frente e para trás. Na última foto, a forma em Curitiba. A mão direita com os dedos esticados à frente do rosto e uma seta indicando o movimento para cima e para baixo. Fim da descrição da imagem. No livro A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Foi produzida uma versão bilíngue a partir de uma versão em leitura fácil. Veja a palavra em português e seu significado com a versão em Libras. Trecho do livro audiovisual acessível A Alma Encantadora das Ruas, em leitura fácil e em versão bilíngue. No ano de 2014, produzimos o prólogo e o capítulo com o texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, que fazem parte do livro Tremores, Escritos sobre a Experiência, de Jorge La Roça. Publicado pela editora Autêntica em versão bilíngue. Foi um processo demorado e longo, que envolveu uma equipe interdisciplinar de profissionais da Mais Diferenças, com mais de 20 pessoas, entre surdas e ouvintes. Este trabalho, para além de produzir o texto em versão bilíngue, ajudou-nos muito na criação de uma metodologia de tradução bilíngue de livros e foi um espaço de estudo e formação intenso para todos os envolvidos. Vários livros e dicionários foram colocados no centro da roda: dicionário de português, dicionário de filosofia, dicionário de Libras, bancos de sinais internacionais. Para ampliar a dificuldade do processo de tradução, o autor fala do conceito de experiência em várias línguas, ou seja, experiência em inglês é that what is happening to us. Experiência em alemão é was mir passiert, e assim por diante. Portanto, buscamos o sinal de experiência nos idiomas apresentados. Também foram criados sinais em Libras que ainda não existiam. No vídeo Tremores, veja excertos da versão audiovisual bilíngue e as avaliações de profissionais que participaram do processo de tradução. Trecho do livro Tremores, em versão audiovisual bilíngue. En un libro fundamental sobre as distintas elaborações da idea de experiencia desde Montaigne até Foucault, un libro do Martin Jay que se titula Cantos de experiencia, variações modernas sobre un tema universal. É un libro que toma como ponto de partida a célebre afirmación de Gadamer de que o termo experiencia é un dos máis oscuros que posuímos. O Martin Jay diz que a realidade da experiencia é vaga, que a idea de experiencia é confusa, mas que a pesar disso muitos pensadores de diversas épocas e tradições se sentiran compelidos a se ocupar dese termo problemático. Além do máis, diz Jais, o fixeran con unha intensidade que raras veces acompaña a tentativa de definir e explicar un conceito. E iso acontece, insiste, porque experiencia é un significante susceptível de desencadear profundas emoções en quen le confere un lugar de privilexio en seu pensamento.
Vocês poderão observar que vários profissionais fizeram a tradução, tanto intérpretes como instrutores surdos. Optamos por esta metodologia em primeiro lugar porque assumimos este processo como uma experimentação e também para compartilhar a riqueza e as diferentes formas de traduzir. Podemos dizer que, assim como os ouvintes têm uma forma de falar, um ritmo, um tom, com os usuários de línguas de sinais, acontece o mesmo. Além disso, o próprio autor do livro, Jorge La Rosa, leu o prólogo para que todos pudessem também escutar a sua voz, o seu ritmo, a sua gestualidade. O livro também foi produzido em Daisy para as pessoas cegas terem acesso ao texto. Início da descrição da imagem. A imagem da capa do livro, Tremores, escrito sobre experiência, da contracapa e do CD com recursos acessíveis. A capa, a contracapa do livro e o CD são verdes. Na capa, à direita, há um grafismo em preto e branco. Fim da descrição da imagem. A produção de materiais acessíveis gera uma possibilidade incrível de didáticas da invenção, como nos ensinou Manuel de Barros, e de estratégias pedagógicas para todos. Uma ideia gera outra ideia, que gera outra demanda. Parece que vamos puxando um fio com tramas, cores, que geram infindáveis bordados. O processo de criação do glossário para os livros de leitura fácil e o trabalho com grupos inclusivos levou-nos a perceber a importância dos glossários, não somente em leitura fácil, como em braille e em libras, com a inserção de imagens. Portanto, iniciamos a criação de um glossário que complementa este guia. Ele tem versão impressa e digital. Este glossário pretende contribuir com o trabalho do mediador na criação de estratégias acessíveis e inclusivas de leitura e pode ser utilizado tanto pelos mediadores como pelo público que participa das atividades. Além disso, ele pode ser a base para a criação de diferentes atividades de letramento. Novamente, para a criação deste glossário, não precisamos dizer que utilizamos vários dicionários como apoio e inspiração. Início da descrição da imagem. Um quadro com a palavra astro acima em destaque e ao lado sua escrita em braille e sua definição. Abaixo, 6 quadrinhos que demonstram sua interpretação em libras. Mais abaixo, a foto do sol entre nuvens e ao lado um pequeno texto no qual a palavra aparece. Fim da descrição da imagem. Percebemos que a lógica do dicionário e dos glossários organizados em ordem alfabética também contribui muito para o processo de letramento e vimos o quanto as pessoas com deficiência têm poucas experiências e materiais que possam auxiliá-las nessas aprendizagens. Para suprir esta lacuna, elaboramos outros materiais complementares a partir de algumas perguntas. Como os surdos, que têm uma primeira língua gestual, compreendem a organização do dicionário e da escrita das palavras sem a sonoridade das mesmas? Como as pessoas com deficiência intelectual podem compreender a lógica do dicionário, que é complexa e abstrata, tendo poucas práticas sociais de leitura e de escrita? Como as crianças cegas podem relacionar palavra, conceito, objeto e braille em ordem alfabética? Com estas perguntas em mente, a partir de nossas experiências prévias e com muito diálogo, chegamos à construção de um dicionário glossário móvel. Optamos por construir um móvel em madeira com 25 gavetas. Em cada gaveta, colocamos uma letra, com exceção da última gaveta que tem as letras Y e Z. Em cada compartimento, colocamos as letras em madeira em uma cor forte, além da letra correspondente escrita no código Braille e a letra no alfabeto manual. Se você não puder produzir o móvel em madeira, ele pode ser desenvolvido com caixas de sapato, de camisa, caixas plásticas, etc. Início da descrição da imagem. Foto do dicionário móvel, que é de madeira clara, tem uma linha de 5 gavetas na horizontal e 5 na vertical, totalizando 25 gavetas. O alfabeto está disposto de cima para baixo, da esquerda para a direita, começando na primeira coluna. As letras são de um azul vivo e as gavetas têm pequenos orifícios para que sejam puxadas com a ponta do dedo. Fim da descrição da imagem. Como vocês podem ver nas imagens, a ordem alfabética da caixa pode ser utilizada de 2 maneiras. Em linha, da esquerda para a direita, como se dá na escrita, ou em colunas de cima para baixo, como se dá na organização do dicionário. Esta organização dependerá do objetivo que o profissional tem com a atividade.
Início da descrição da imagem. Outra foto do dicionário móvel, na qual a disposição do alfabeto agora é da esquerda para a direita, de cima para baixo, começando na primeira linha e seguindo a lógica da leitura. A gaveta da letra B está aberta e sobre ela há uma borracha branca e uma ficha com um sinal. E a da letra O também está aberta, com um óculos e uma ficha. Fim da descrição da imagem. A base móvel do dicionário glossário pode ser recheada de várias maneiras e ir mudando, de acordo com a proposta de mediação de leitura ou estratégia pedagógica. Opção 1. A primeira versão produzida envolveu a criação de fichas com a palavra escrita em português, a imagem do objeto, a palavra escrita em braille, a palavra escrita no alfabeto manual. Do outro lado da ficha, a fotografia do sinal em libras. Também colocamos o objeto em miniatura ou o objeto em tamanho real. Estes recursos podem ser inseridos na sua totalidade ou você pode utilizar somente alguns deles. Por exemplo, somente a palavra e a imagem ou a palavra e o sinal, e assim por diante. Estas palavras podem ser mudadas. Por exemplo, pode-se colocar palavras que remetam à história que foi contada, aos temas que estão sendo trabalhados em sala de aula, aos nomes dos alunos. Início da descrição da imagem. Imagem de uma ficha na qual há a palavra borracha. Sobre ela, um adesivo em relevo com sua tradução em braille. Acima, uma foto de uma borracha. Abaixo, a tradução da palavra com o alfabeto manual de Libras, sua definição e uma borracha. Abaixo, a imagem do verso da ficha com um intérprete de Libras. Ele leva a mão direita à palma da mão esquerda, como se estivesse apagando algo. Fim da descrição da imagem. Opção 2. Nesta opção, colocamos a palavra em português, a palavra em braille, o sinal de um lado e a imagem e o alfabeto manual do outro. Também dependerá do grupo que você tiver e das necessidades dele. No entanto, se as fichas forem produzidas com diversos recursos de acessibilidade, estarão prontas para serem usadas por alunos com diferentes características. É um material para todos. Início da descrição da imagem. A mesma ficha da palavra borracha, só que agora a palavra está no verso acima da foto do intérprete, com o adesivo da representação em braille sobre ela. Fim da descrição da imagem. Opção 3. Podem ser produzidas fichas com as imagens dos personagens de uma história. Por exemplo, a Branca de Neve, os 7 Anões e a Rainha Malvada escritos em português. Em outras fichas, pode-se colocar o nome dos personagens em Libras, Braille e CSA, Comunicação Suplementar Alternativa. A ideia é que se criem várias estratégias para acessar o dicionário, que contribuam com o processo de letramento e a compreensão das práticas leitoras. Opção 4. Ainda podem ser escritas as palavras que compõem a história. Após isso, podem ser recortadas e colocadas na gaveta correspondente. Convidamos você a inventar outras estratégias para o uso do dicionário móvel, de acordo com o contexto do trabalho que está desenvolvendo. Além do dicionário móvel, este dicionário pode se desdobrar em atividades com painéis, para ser afixado no espaço onde está sendo trabalhada a mediação de leitura acessível e inclusiva. Pode ser construído ainda um dicionário colaborativo, tanto em papel como digital, com as palavras que estão sendo trabalhadas ao longo das mediações acessíveis e inclusivas. Início da descrição da imagem. 2 fotos com exemplos de dicionários colaborativos. Na foto da esquerda, há um papel com a letra C afixado na parede e abaixo, uma folha com as palavras cachorro e casa, suas definições escritas à mão em uma letra que parece ser de uma criança ou de alguém em processo de alfabetização. Junto à palavra cachorro, há uma foto de um cachorro labrador e junto à palavra casa, há um desenho. Na imagem da direita, com as mesmas características, está a letra D e as palavras dinossauro e dragão, ambas com fotos juntas às palavras. Fim da descrição da imagem. Para a construção dos dicionários e glossários, juntamente com o público que está na roda, é importante disponibilizar e utilizar diferentes dicionários digitais e em papel. Outra questão importante a ser observada é que nem todos os participantes necessitam ou conseguem fazer as mesmas atividades. Dependendo da estratégia do trabalho, do processo de letramento
e das características dos participantes, as tarefas podem ser compartilhadas. Um pode fazer o desenho, ou procurar a imagem em revistas e jornais, outro pode escrever a palavra, outro pode escrever o significado da palavra, outro pode escrever em braille e assim por diante. Outros desdobramentos. Ainda na lógica do dicionário glossário, pode-se ir coletando com diferentes públicos definições de palavras variadas, inspirados pela experiência do professor Javier Naranjo, que publicou o livro Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças. O professor Javier Naranjo guardou as definições que seus alunos, com idade entre 13 e 10 anos, davam para palavras, objetos, pessoas e principalmente sentimentos, em suas aulas durante mais de 10 anos. Algumas centenas destas definições estão reunidas no livro. São poéticas, engraçadas, muitas vezes melancólicas, são universais. Início da descrição da imagem. Página do livro Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças, de Javier Naranjo, que se refere à palavra espelho. Nela estão 5 definições de espelho, contadas por diferentes crianças. No canto da página, há o desenho de um menino de cabelos enrolados escuros, camiseta listrada vermelha e amarela e calça azul. Ele está deitado com a barriga e o peito apoiados em um pequeno banco redondo. Fim da descrição da imagem. Exemplo de palavra, espelho. É quando uma pessoa vê o mesmo rosto. Weimar Grisales, 9 anos. Reflexo de ver. Duvan Arnulfo Arango, 8 anos. Que olha muito. Lolita Buitrago, 5 anos. É onde olho a minha beleza. Marisol Osório, 9 anos. Sombra, Juan Davi Bedoya, 6 anos. Segundo a publicação do MEC, Dicionários em Sala de Aula. As situações de uso de dicionários se inserem sempre em práticas de letramento das mais diversas, razão pela qual o uso adequado de dicionários tanto aumenta o grau de letramento dos sujeitos quanto aprofunda o funcionamento social da escrita. Esperamos que tais sugestões contribuam para que todos possam adentrar no mundo das palavras e em todos os outros mundos aos quais podem dar acesso, como explicitado por Antônio Cândido. Quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe um modelo de coerência gerado pela força da palavra organizada. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria e que, enquanto organização, eles exercem um papel ordenador sobre a nossa mente. Que percebamos, claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Cândido, 1995, página 245. Saiba mais, filme Sou Surdo e Não Sabia, de Igor Okronovic. Sinopse. O documentário narra a vida de uma menina, Sandrine, que nasceu surda. Ela não compreendia como as pessoas não surdas se comunicavam ou o que era o som. O doc mostra o mundo de Sandrine a partir da perspectiva dela própria, além de seu processo de desenvolvimento e aprendizado. Livro O Voo da Gaivota, de Emanuele Laborie. Uma jovem surda, a autora do livro, descreve nesta obra como conseguiu, na contramão dos preconceitos, traçar sua trajetória como protagonista. Apesar de não escutar som algum, Emanuele Laborie se tornou uma atriz de muito sucesso. Saiba mais, acesse no link http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/A maiúsculo VALMAT/POLLEIDICIO.pdf. A publicação Dicionários na Sala de Aula do Ministério da Educação.
Saiba mais, caso você tenha se interessado em conhecer mais sobre línguas de sinais, listamos uma série de dicionários em Libras, bancos de sinais internacionais e aplicativos de Libras. Seguem abaixo alguns endereços. Spread the Sign, SpreadThESIGN, www.spreadthesign.com.br. Libras, Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Acessibilidade Brasil. acessibilidadebrasil.org.br/libras/. Canais de YouTube. Informática em Libras. https://goo.gl/v maiúsculo N maiúsculo V6 V maiúsculo R. Aplicativos. ProDef. www.prodef.net. PRODEAF. HandTalk. www.handtalk.me. HANDTALK.me.